Agradecemos a todos que estão presentes aqui na Câmara Municipal de Pato Branco, neste início de noite de quinta-feira, e também aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Dando continuidade à Semana do Orçamento 2022, convidamos Alexandro Dalpiva, representando a Unidep, para apresentar a palestra intitulada O Terceiro Setor Parceiro do Poder Público. Alexandro Dalpiva é bacharel em Ciências Contábeis, especialização em Gestão e Estratégia em RH, especialização em Engenharia da Produção, Conhecimento e Inovação e mestrado em Engenharia da Produção, Qualidade de Vida no Trabalho. Atualmente, é professor do Centro Universitário de Pato Branco, Unidep, nas graduações de Ciências Contábeis, Administração de Empresas, professor de especialização em Empreendedorismo e Finanças, contador e assessor em Gestão Financeira e Investimento, coordenador dos cursos de Ciências Contábeis e Administração da Unidep, Centro Universitário de Pato Branco. Boa noite a todos, aos guerreiros que estão aqui, né, e aos que estão nos acompanhando aí, né, nas redes sociais. É gratificante, né, principalmente essa ação que nós fomos convidados. Agradeço aqui à Bárbara, ao presidente, né, da Câmara, também por ter estendido esse convite, né, para todas as entidades. Eu vejo que é o primeiro passo, né, de ações mais frutíferas nos próximos anos, porque o conhecer, principalmente da aplicação do dinheiro e dos impostos que nós pagamos todo dia em cada um dos produtos que nós consumimos, é muito importante, principalmente saber, né, quanto do nosso dinheiro, do nosso suor, está indo, de repente, para uma ação, seja ela na educação, seja ela na saúde, seja ela no transporte, enfim, no investimento, que direto ou indiretamente já venha para nós. Mas hoje eu fiquei com a incumbência de trazer principalmente a fala do terceiro setor dentro de uma sociedade e essa importância dela nas ações públicas, principalmente nas ações que vêm complementar o atendimento junto à sociedade. E aí vai desde a área de saúde, da área de educação, de assistencialismo e, por que não dizer, até da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Nós temos aí trabalhos que estão mais na mente de todos, né? O trabalho com o idoso, o trabalho com o adolescente, com a criança. E então, nessa perspectiva, eu já aproveito e faço uma propaganda aqui, né, do Unidep, que é o NPC, é o Núcleo de Práticas Contábeis, que a partir desse ano a gente criou, juntamente com os acadêmicos, com o propósito de vir assessorar essas empresas que estão iniciando, seja ela do terceiro setor, orientar, principalmente aqueles que não têm condições financeiras. Né? Não queremos aqui concorrer com os nossos colegas contadores e contabilistas. A ideia é trazer informação cada vez mais próxima ao cidadão para que ele saiba dar valor do uso do dinheiro e como aplicar melhor ele. Também dentro do NPC, a gente traz as disciplinas de projeto de extensão, que estão, nesse primeiro momento, trabalhando diretamente com empresas do terceiro setor, projetos integradores e também as disciplinas interdisciplinar. Aqui um pouquinho também do que vem a agregar no conhecimento do acadêmico, e eu acho que segue a mesma linha da proposta, né, orçamentária deste ano, de trazer para o público o conhecimento do que falta, do que precisa ser feito e do que precisa ser melhorado. Comentávamos antes aqui que muitas vezes a geração que está vindo pensa que tudo está pronto, com o uso da internet, com tecnologias, que é só dar um clique e baixar um app, que vai se resolver a situação de um cidadão ou de uma entidade. Mas não presta atenção que ao seu lado tem muita coisa para ser transformada, ser direcionada, e principalmente no aprender a fazer diferente e, por que não dizer, melhor. Nós temos o atendimento presencial e muitas das demandas hoje, é claro, usando as mídias, são feitas pelo próprio WhatsApp. Mas
dentro da proposta, né? Terceiro setor, poder público, uma relação positiva para a sociedade. Por que eu coloquei uma relação positiva para a sociedade? Quando a gente fala em orçamentário e participação das ações junto ao município, se a sociedade não participa e não está atuante, a gente não consegue ver a transformação. E quando a gente fala de terceiro setor, a gente ouve bastante o voluntariado. E nesse voluntariado, as pessoas muitas vezes não estão preparadas para gerir uma entidade. Não por má vontade, mas por falta, digamos, daquele conhecimento, aquele detalhe pequeno. Por isso que eu comecei com o NPC, no Núcleo de Práticas Contábeis, colocando uma opção junto a essas entidades, à prefeitura, para buscar essa ação própria e melhorar principalmente o seu desempenho. Nesse sentido, a proposta de hoje trazer para vocês, a gente está falando sobre a estrutura, dentro dela também os controles, captação de recurso, prestação de conta. Da estrutura, nós temos 5 características que já podemos falar, que é a questão da Constituição, é uma estrutura não governamental, ela tem gestão própria, que nem eu falava antes, né? O pessoal esquece que tem que fazer o controle de caixa, da prestação de conta, que tem que pagar as contas, que tem que fazer um planejamento, porque se quebrou a cadeira, tem que trocar. Se a cadeira vai quebrar, tem que fazer a manutenção para não esperar ela quebrar, né? Então, isso muitas vezes não passa por um gestor de uma entidade. E, claro, a mão de obra voluntária, ter cuidado. Nós temos bastante pessoas bem intencionadas que vão e ajudam, mas também, infelizmente, tem as mais intencionadas, que muitas vezes vão fazer um trabalho voluntário e depois abrem uma ação, né, contra essa entidade. Então, todos os cuidados devem ser tomados para que isso não venha a acontecer ou onerar mais ainda essa entidade. Quando a gente fala dos controles, nós temos também 5 componentes importantes, que é o controle do ambiente interno, avaliação de risco, procedimento de controle, a informação e comunicação e monitoramento. Aqui eu quero chamar a atenção da informação e comunicação. Quando muda, principalmente de diretoria dentro das entidades, não tem um repasse. A única coisa que eles fazem muitas vezes é o repasse da chave, né? Esquece de repente de passar, tem esses controles e funciona desta maneira, e assim tem que fazer para dar continuidade, para continuar a captação do recurso e principalmente manter a estrutura e o atendimento que existe hoje. Há esse desconhecimento. O pessoal pensa que passar é passar a faixa ou a chave, mas nós temos que ter uma gestão continuada, principalmente quando se fala em captação de recursos, que nós temos aí o incentivo na área tributária, os de ordem pública. Aqui eu coloquei os 3, municipal, estadual e federal, que hoje foi falado bastante do ato impositivo, né, que já vem ser mais uma opção, também com a sociedade, com contribuições e promoções. Aqui, abri um parênteses, muitas das entidades que a gente conversa, eles poderiam já estar trabalhando na captação do recurso e renovando isso a cada dia. E não precisar, de repente, ficar todo o período fazendo rifa, né? Chega uma hora que até os próprios pessoas que ajudam, isso acaba cansando. Então, ao momento que ele tem um ciclo claro dessas arrecadações e busca de benefício, nessa passagem de uma diretoria para outra, a entidade, vamos colocar assim, ela não passa por dificuldade, ela dá uma continuidade na sua gestão e, quiçá, até de crescimento. E, por último, aqui, a prestação de conta. E aí vem o que eu estou falando, né? Eu até aumentei a letra, aqui não foi erro de digitação, não. É um realimentado. Então, que o ciclo seja realimentado com novos ingressos de recursos. E aí, com planejamento bem claro, e sempre oriento para os alunos do Unidep, principalmente Ciências Contábeis e Administração, qual que seria o salário ideal para você? A gente faz esse questionamento para eles, né? Ah, professor, não sei, mas você já fez o levantamento de quanto que você gasta? De quanto você precisa? Você já está preparando a sua previdência, a sua aposentadoria? Então, você colocar numa planilha, né, numa folha, quanto você gasta. E da mesma forma, para a entidade, quanto ela precisa de recurso para, assim, buscar e capitanear esses recursos.
Trouxe aqui a parte, né, do termo sociológico do terceiro setor, que é para definir as organizações de iniciativa privada, sem fins lucrativos e prestação de serviços de caráter público. Eu vejo assim, as entidades do terceiro setor, eles fazem uma assistência social, mas não, tem que ter o assistencialismo, mas tem que entender que a gestão é privada. Então, muitas vezes, eles jogam a responsabilidade totalmente para o contador, eles não fazem o registro do caixa, né? Chega lá o contador para fazer esse trabalho, mas qual a movimentação do mês? Quando for muito bom, está dentro de uma caixinha, todas as notas e tal, você consegue organizar. Mas quando não pegou o recibo, não pegou nota fiscal, não pegou nada, como que vai fazer a prestação de conta? Né? Tem que sair aí catando os recibos, as notas fiscais das entidades que foram, que vocês conseguissem fornecer uma segunda via. Então, a organização é muito bom. Ele tem de caráter público por quê? Porque, como eu falei antes, ele vem dar uma mão direita e uma esquerda para a governança local, para a prefeitura, né, para a sociedade atender várias situações que, de repente, num momento imediato, até por falta de contratação, e até por natureza da própria sociedade, flui melhor do que de repente fosse via ente público, porque a sociedade engajou isso como uma preocupação de qualidade ou melhoria da própria vida de todos os munícipes. Aqui eu trouxe umas informações, interessante salientar que no Brasil até 2020 nós temos hoje mais de 815 mil ONGs, é bastante. Nós temos mais de 34 mil organizações. No Sul representa 18,4% dessas ONGs. Então, o que eu quero chamar a atenção com esses números? Que quando você vai fazer um projeto para buscar recurso, captar recurso, tem você, a entidade, e mais outras que estão indo atrás deste recurso. Então, aí passar para os responsáveis e quem está coordenando as entidades do terceiro setor, quanto antes começar a planejar, melhor. Por exemplo, nós estamos agora findando 2022. Eu vi vários aqui, palestras que antecederam, de preparar o PPA, né? Preparar o orçamento, o planejamento plurianual. Então, é o momento também dessas entidades planejar o que nós vamos gastar em 2023. E eu ainda dava mais um passo adiante, até metade de 2024, no mínimo já para se preparar desses orçamentos, caso haja uma transição, para deixar bem sólido isso também. De 2019 a 2020, mais de 37 mil novas entidades apareceram. Então, muitas vezes, já tem uma entidade que está atendendo aquele ciclo, mas se reúne um grupo e criam mais uma ONG, em vez de fortalecer aquela que já existe. Mas isso, eu nem falo que de repente é uma concorrência ou quer competir, muitas vezes por não saber as entidades. Aqui comentava também com os colegas que no trabalho que a gente está fazendo na faculdade, junto com os acadêmicos, a gente começou a entender e conhecer alguns trabalhos mais a fundo que as entidades da cidade aqui de Pato Branco realizam junto à população. Porque muitas vezes chega para o cidadão, né, eu falo assim para o meu pai e minha mãe, né, lá é superficial, atendem lá a pai. Mas tem a pai de criança e tem a pai de adultos. Tem de adultos também, né? Então começa isso. Tem o remanso da pedreira. O que é lá? Cuida de crianças e pré-adolescentes. O que eles fazem lá? Não, né? Eles pensam que é uma creche, muitas vezes, né? Não deixa de ser num pequeno momento, mas tem toda uma formação pedagógica de preparação desse cidadão para o futuro. Né? Que eu falei antes também, fazendo um link, para colocar na cabeça dessas crianças, né, que o mundo ele não está pronto, ele precisa ser cuidado e preparado para as novas gerações. Isso é o grande problema, né, que muitas vezes. Aqui também, como o material vai ficar disponível para todos aí para passar, uma explicação detalhada do que vem a ser o primeiro setor, o segundo setor. Então, o primeiro setor, instituições estatais, governamentais, que aí entra o município, estado e federação. Segundo setor, a iniciativa privada, cujos recursos são empregados em benefícios. Aí eu trago um parênteses.
Uma empresa, quando vem para Pato Branco e cai aqui na Câmara de Vereadores e liberação de terrenos, editais, enfim, né, tem todo um processo licitatório que tange. Mas vamos imaginar, vem uma empresa, vai empregar 500 colaboradores. São 500 pessoas a mais que vão estar recebendo salário na cidade, que essas 500 pessoas vão estar compartilhando os seus ganhos, vamos colocar dessa maneira, na sociedade, seja na loja, seja no bar, seja no mercado, e gera toda uma cadeia, né, de geração econômica e crescimento. Então, a gente escuta muitas vezes, liberaram para fulano colocar a determinada indústria, determinada loja, mas quantos empregos está gerando isso? Né? Quanto benefício social está trazendo para essa sociedade? E aí vem o terceiro setor, e aí o foco na minha fala, então ele consiste em o quê? Em instituições como fundações, associações comunitárias, organizações não governamentais, entidades filantrópicas e outras. Tem uma relação bem grande aqui, tá? Que são iniciativas privadas, porém sem fins lucrativos. Quando a gente fala sem fins lucrativos, vamos abrir um parênteses nessa palavra, né? Nessas palavras. Não é que vai gerar lucro e os lucros vão ser distribuídos entre os presidentes, os conselheiros e o conselho fiscal. Eu sempre uso o termo que a empresa, a entidade, terceiro setor, ela tem que ter um lucro. É uma sobra. Vamos colocar dessa maneira. Como eu falei antes, a cadeira está quebrando. Vamos consertar. Não vamos esperar a cadeira quebrar para daí ver se a prefeitura tem mais uma cadeira para dar. Mais ou menos acontece isso hoje, né? Apesar de só trocar um pezinho da cadeira ou reformar, você tem uma durabilidade por mais tempo dessa cadeira. Peguei o exemplo da cadeira, mas aí vai entre outros, né? Uma porta, uma janela, que é só colocar um parafuso. E a gente vê muitas vezes isso, o próprio morador do bairro não pega uma chave de fenda, não pega alguma coisa e faz porque, né, fica esperando, né? Mas é uma ação que tem que ser feita pelo próprio morador ou quem está participando. É que nem eu falei antes, muitas vezes pensa que está tudo pronto, mas qual que está a minha ação? Qual que está o meu dever como cidadão manter a estrutura, que nem foi falado em outras palestras aqui, que é o dinheiro meu que está à disposição. Né? Como trazer isso e como fazer com que a população entenda que o parquinho, essas entidades que estão aí, o banco da praça que foi mencionado antes, entre outros espaços, é de bem comum, mas eu ajudei a construir. Em pequena porcentagem, mas está ali a minha contribuição. E eu não gosto de queimar dinheiro, creio que nenhum que esteja aqui também gosta de queimar dinheiro ou jogar dinheiro fora. Então, por que não conservar e manter melhor o bem? Não é por mero acaso que você vai poder trocar um carro que você vai sair agora e vai bater ele, né? Você pode estragar o teu e, enfim, estragar outras situações. Então, é toda uma questão de consciência e valorização. O terceiro setor, então, ele atua na execução de políticas públicas e, principalmente, que nem eu já falei, para atender às necessidades junto à comunidade. Trazer uma expectativa. Usei o exemplo do Remanso da Pedreira, e fazendo referência a esse, tem outros, né, em outras entidades, mas é mostrar para essas crianças da realidade onde é que elas estão, que elas podem emergir dessa realidade e principalmente ter sonhos. Né? Eu vejo assim, pode sonhar. Uma vez eu vi de um candidato, não vou falar isso, né, que o cara queria ser jogador de tênis. Ele falou, não, cara, você está no local aqui, você tem que ser jogador de futebol. Né? Então, a gente tem que ver bem certinho, né, como que é essas políticas públicas e como aplicar ela melhor para não cortar um sonho de uma criança. Porque, de repente, pode estar um campeão de tênis ali, né? A habilidade, enfim. Eu já tentei várias vezes, a única coisa que consegui é jogar o tênis longe. Né? Então, não é para todo mundo que tem essa habilidade. Então, uma das propostas é trazer essa qualidade de vida e principalmente a melhoria e dar expectativas melhores aos outros que estão na sociedade. É aquela coisa do entusiasmo. Não sei se vocês vão concordar comigo, é melhor ver uma criança sonhando e se preparando do que ver uma criança chorando, né? Por falta de mil e uma necessidade básica. Assim, nós precisamos, e vamos para as qualificações, e aí que peca muitas das entidades. Um dos trabalhos que a gente está fazendo com os acadêmicos, a primeira revisão que a gente fez é o tal do estatuto.
E precisa ter estatuto. Os membros da entidade falaram, precisa, né? Precisa ter uma regulamentação, precisa ter conselho fiscal, secretário, enfim, toda a estrutura. É necessário. E o que acontece quando muda de direito? Tem que fazer alteração, tem que fazer registro de ata, né? Então, como eu falei antes, muitas vezes por desconhecimento dessas pessoas, dessas entidades, não se faz isso. E perdem, por exemplo, de buscar alguns incentivos que eu vou estar falando na sequência. Aqui eu trouxe a lei, né, que dá base nisso, e sempre é bom a cada 3, 4, 5 anos dar uma revisada nesse estatuto, porque as leis mudam e se adaptar também a essas possibilidades. Aqui eu trouxe, deixa eu ver se eu falei aqui. Aqui eu estava pulando. Das qualificações, nós temos as OCIPs, né, que são Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Então, é de direito privado, né, sem fins lucrativos, mas que vem a atender também a necessidade. E tem todo um trâmite, né, burocrático, vamos colocar assim, para se estruturar. A ideia não é trazer aqui que há uma dificuldade de estruturar essas entidades. A ideia é trazer que a estruturação dessas entidades vai trazer uma tranquilidade na gestão e execução do seu propósito. Só isso. Né? Eu sempre digo assim, faz bem feito a primeira vez, que depois é só dar continuidade. Não é mais ou menos assim que as mães falam para os filhos? Quantas vezes que eu te falei? Né? Vou falar de novo. Isso não acontece lá em casa. E as organizações sociais, né, pessoa jurídica, direito privado, sem fins lucrativos, devem empreender atividades dirigidas ao ensino e pesquisa científica. Porque nós precisamos estar pesquisando, nós somos, como eu falei, nós somos, infelizmente, e isso a gente vê na faculdade, uma geração, não todos, né, mas eu usaria uma palavrinha assim, meio apática, né, porque acho que tudo está pronto e não precisa fazer pesquisa. Não precisa se aprofundar. Eu vejo a Daniela, que foi a minha aluna aqui, né? Quantos trabalhos, né, Daniela? Né? Ficava com raiva do professor. Mas iam lá, faziam e mostravam para o professor, fiz bem feito, está aqui, ó. Né? E fiz diferente porque eu quis colocar a minha opinião. Né? E a gente fica esperando hoje que isso aconteça novamente, mas, claro, não são todos, mas ainda tem uma parcela que se salva, que traz dessa maneira, tá, Daniela? Fique tranquilo aí, que tem uma parte que se salva. Então, nessa, a gente está procurando motivá-los, os outros, para que aconteça essa transformação, que venha isso e também leve para os seus familiares. O título da utilidade pública estadual, né, colocar aqui a questão do marco regulatório, o pessoal falou também em outras falas anteriormente, mas é interessante como vai ficar o material para o pessoal depois estar pesquisando e buscar principalmente esses detalhes. Eu coloquei aqui na estrutura inicial, principalmente as parcerias. Eu, como professor de contabilidade e administração e também na disciplina de empreendedorismo, eu falaria, quem tem ideia de montar ou constituir uma entidade, ou melhorar a entidade, tem uma metodologia chamada Canvas. Canvas, normalmente, é para prototipar novos negócios. São 9 pontos a ser trabalhados. Mas nada impede que seja aplicado nessas entidades. Porque uma das primeiras, ou a primeira, ponto a ser levantado nessa metodologia Canvas, é a proposta de valor. O que essa entidade realmente vai entregar para a sociedade ou para as pessoas? A gente chama qual o presente? Qual o propósito? É mais ou menos que a gente perguntasse assim, qual o propósito da minha vida? Não vamos filosofar isso, né? Mas qual o propósito da minha vida? Por que eu existo, né? Por que eu assumi determinada função aonde eu estou trabalhando? Qual que é a responsabilidade dessa minha função para os outros que estão ao meu redor? E aí, claro, o que eu falei antes, a questão das qualificações e regulamentações. Cada propósito, você tem que seguir a estruturação. E aí já parte, volto a falar de novo do estatuto. Na estruturação desse estatuto, colocando já ele de uma primeira maneira, já com todos os artigos, cláusulas, previsões, se vai atender determinada entidade, se não vai atender determinadas ações, para até já deixar pronto para buscar a captação desse recurso, seja órgão municipal, federal, ou esqueci do estadual, municipal, estadual e federal. Ok?
que vai ver o estatuto, vai buscar, de repente o estatuto não condiz com aquela disponibilidade de recurso. E até fazer alteração, até fazer toda a aprovação, até fazer a assembleia, perdeu-se o tempo do edital. Daí vai ficar mais 12 meses, né, se arrastando ali para ver se consegue algo ou algum recurso. Então, as parcerias é muito bom. Por isso, de novo, parabenizo, né, Bárbara, a iniciativa de trazer as IES, né, e assim colocar todos esses acadêmicos à disposição na sociedade, da sociedade também aproveitar e participar e enriquecer mais ainda as entidades, né. Nesse sentido, eu coloquei aqui, né, só aqui justificando o que eu falei, nós temos de um lado, então, a sociedade, que tem muito recurso, tem muito parceiros, mas elas precisam otimizar as oportunidades de captação. Eu vejo uma entidade, por exemplo, vou falar do SOS Vida. O SOS Vida, ela faz bolachas, né? Faz doces e cucas, e já tem uma conversa com o pessoal, por que não transformar isso meio industrial? Não precisa fazer 5.000 bolachas por semana. Está fazendo, sei lá, 100, vai fazer 200 agora por semana e vai vendendo. Num determinado período, essa receita, e eles já estão fazendo esse trabalho, né, há uma dedicação deles muito grande sobre isso, e isso é fantástico, porque mostra o amadurecimento e principalmente tentando trazer a própria entidade de maneira sustentável, porque com as próprias pessoas que estão lá e a própria equipe que tem, gera os produtos de boa qualidade, onde o mercado começa a consumir isso. E já se torna uma receita automática no mês de recurso para atender todas as necessidades da entidade e principalmente os serviços que ela presta. Por isso, não é só a empresa, tá, que precisa saber missão, visão e valores. As entidades têm que ter isso. Volto de novo, qual é o propósito da entidade? O que ela quer com essa entidade? Qual que é a proposta e o valor? A visão, daqui sei lá, 2, 3 anos, 5 anos, o que ela quer ter com o trabalho dela junto à sociedade? E quais são os valores que vão permear essa entidade? Isso ajuda até para escolher os novos dirigentes, as pessoas que vão compor essa entidade e principalmente os voluntários. Não sei se, acho que em Pato Branco não acontece, né? Tem os voluntários que só aparecem no momento da foto, né? Em Pato Branco não acontece. Eu vi mais assim em outras cidades, né? Ao momento da foto o cara aparece. Não sei de onde que ele estava, mas ele aparece, né? E ainda depois de ir lá e compartilha nas redes sociais. Estamos ajudando. Ainda que ele compartilha, fica o lado positivo, né? Mas deu lá, né, a enganadinha, né? Então, você acaba conhecendo e também selecionando essas pessoas de maneira que elas sejam produtivas e atendem o propósito e os valores que foram feitos. Eu falo lá do UNIDEP, e a gente fala, e tem uma pergunta que os gestores fazem para nós: você compactua com os valores do UNIDEP para estar trabalhando aqui? Então, da mesma maneira, né? Você é voluntário, você pactua, você está de acordo com os valores e a proposta dessa unidade? Então aí você pode já começar também uma situação de convencimento, né? E de repente, por que não, de fidelização desse voluntário, né? Por várias ações, várias atividades. E um detalhe aqui, essa fidelização, a gente sabe que tem poucas pessoas que ajudam. Cuidado para não matar os voluntários, né? Porque de repente tem poucas pessoas e o pessoal vai dando trabalho. O cara chega, trabalha 2 meses de voluntário, não quer mais, porque cansou, né? Se aposentou pensando em fazer ajuda e de repente foi sobrecarregado. A gente tem que também ter cuidado nisso. Claro que não acontece aqui em Pato Branco e região, a gente está falando em outras cidades, né? E para isso a gente trouxe alguns controles. O estatuto, o inventário patrimonial, importantíssimo isso. Infelizmente, né, está acontecendo bastante ações de vândalos, né, de pessoas que abre parênteses, essa é uma opinião minha, que vieram no planeta só para dar peso, né, que estragam todas as entidades e é difícil arrecadar esses recursos e vão lá, quebram, né, estragam e ainda acham que estão fazendo graça, né.
mas de repente a nossa legislação muda e coloca umas penas um pouquinho mais duras, mais brandas para essas pessoas. De repente pagar com o próprio trabalho o que quebrou seria uma bacana, né? Mas isso é a minha opinião, né? Não vou mudar agora a legislação. Parecer fiscal e contábil. Ao momento que a gente tem esse inventário, voltando para o inventário, eu consigo aqui acionar seguro, se a entidade tiver. Pelo menos ver o que foi, o que sumiu, o que não sumiu. Conseguir fazer a prestação de contas junto à sociedade. Né, trazer principalmente as pessoas para esse lado e trazer, né, pô, aconteceu isso com a nossa entidade, vamos ajudar a cuidar, além das câmeras que vão ser cuidadas, viu movimentação estranha ao redor ali, né, vão ligar para a polícia, sei lá, fazer um aviso, um alerta, alguma coisa, né, para que não aconteça a degradação do imóvel. E no final, no parecer do Conselho Fiscal. A gente vê que muitas das entidades têm o Conselho Fiscal, mas o Conselho Fiscal nem sabe o que tem que fazer. Né? Nada mais, nada menos, ele dá o parecer e o veredito sobre a movimentação, sobre a captação do recurso e principalmente assinar, dando o aval lá. Então é interessante também essa orientação. Cabe, claro, uma capacitação. Como captar? Então aqui eu coloquei em 10 etapas. Primeiro, planejamento. Né? Alguns saem, eu vou viajar hoje. Entra no carro, sem destino. Tem uns, poucos, mas tem uns que fazem isso. Mas a grande maioria, se vai fazer uma viagem, ele traça o destino. Você vai de carro, você vai de ônibus, né? Enfim, você vai pegar avião, quanto tempo, aonde vai ficar, quanto tempo vai ficar, quanto vai gastar. Enfim, precisa esse planejamento. Quais editais que nós podemos participar como entidade? Quais eventos que nós podemos fazer para não cansar também de tanta rifa e tanta cobrança? Com a comunidade, que de repente, né, tem várias entidades, ajuda aqui, ajuda dali, né? Daqui a pouco quem está ajudando vai pedir ajuda também. Né? Então a gente tem que ter um cuidado, né, para que também a gente coloque bem certo essa proposta de valor. Isso é fato, viu, pessoal? Muitas vezes não chega nos nossos ouvidos, mas quando a gente anda nos corredores com os familiares, a gente escuta bastante disso, né? Um aluno chegou para mim, professor, você quer comprar uma rifa? E eu inventei de falar que sim, né, para ajudar. Mas ele não veio com uma, ele tinha 6 cartelinhas. 6 cartelinhas, então a gente ajudou um pouquinho de cada uma. Financiamento coletivo, o que pode ser financiado com a sociedade, né? Aí vem as campanhas, né, de doações, a questão das notas fiscais, que tem a questão que pode ser também um momento. Doadores individuais, tem uns que pela causa se identificam e fazem questão de todo mês e tem condições para fazer isso, e por que não receber essas doações individuais? Claro que tem que estar tudo devidamente registrado, porque essa pessoa também vai, quiçá que ela seja chamada para falar onde que foi o dinheiro dela. Se você tem o registro que recebeu como doação, fica fácil de estar identificando e pontuando. Por isso que os controles são muito importantes. O apoio de fundações e empresas. As próprias empresas têm algumas fundações, ou algumas empresas também têm as ações de responsabilidade social. Não atos sociais, que é o momento da arrecadação, e a empresa se organiza. Quando eu falo responsabilidade social, são aquelas empresas que assumem uma entidade os 12 meses do ano, não só num momento específico. Isso é responsabilidade social. O outro é só uma ajuda no momento social da entidade. Né? Me desculpem se tem alguma empresa que faz isso, mas isso não é responsabilidade social, ajudar no momento específico. Ajuda, contribui, claro, com toda certeza. Mas a responsabilidade, o próprio nome diz. Saber que tem alguém que depende de você. Então, responsabilidade social não é só um mês que a pessoa come, né? Todos os 12 meses. Então, isso chama-se responsabilidade social. E aqui, o processo de doação, facilitar o processo de doação, deixar claro para a sociedade como que pode ser um doador na entidade. E agora, né, nós temos as emendas positivas. Mas pelo que eu entendi, a emenda positiva não é chegar agora no vereador e pedir, olha, né, minha entidade lá precisa 20 mil lá para arrumar lá o que aconteceu. Vai ter todo um processo de avaliação, de análise, de votação, para entrar no orçamento, para aí ser liberado, baseado na receita líquida, isso, né? Isso que tem no município naquele período. Então, se eu não me organizar, né, a gente vai escutar aquele comentário. A prefeitura e a Câmara não ajudam.
Não acontece, né, Biruba, isso, né? Não acontece. Mas então, o que a gente está chamando para a sociedade, o terceiro setor, e principalmente os futuros profissionais, estou vendo alguns acadêmicos aí, como orientar isso para essas pessoas, essas lideranças. E eu digo para vocês, é um nicho de mercado que não está sendo muito explorado. Muitas vezes porque fala-se do voluntariado, né? Então, como que eu posso estar trabalhando esses itens? E um dos maiores desafios das organizações não governamentais é conseguir recursos para continuar ou ampliar seus projetos. É o ciclo que a gente falou ali, da realimentação. Você conseguir fazer isso de maneira contínua. Você terminou esse ano com a tua empresa privada, lá um faturamento de 300 mil no ano. Normalmente você vai querer um planejamento para aumentar no mínimo uns 10% no próximo ano, vai para 330. Ninguém vai fazer o planejamento para diminuir 10% do orçamento. Por quê? Tem toda a reposição da inflação, dos valores, produto de limpeza, energia elétrica, água e aluguel, enfim, todas as situações que você tem que colocar isso num planejamento, e por isso que está a palavra aqui, atentar. Por isso que o planejamento é muito bom, por isso que eu sugeri a projeção e usar o modelo Canvas, que ali também traz as necessidades de recurso financeiro para essa entidade. Aqui também, mais um pouquinho sobre como captar, e muitas vezes a entidade está assim, ele está numa linha reta, ele sabe, ele está vendo que é uma luz lá na frente, mas não sabe se é o fim da estrada, né? Ou se é um nevoeiro, enfim, o que está acontecendo. E tem outras opções no lado. Então, ter claro o propósito da entidade, bato novamente nesta tecla, porque é a base fundamental para que você tenha uma linha de sucessão, de continuidade e de retroalimentação dos recursos. Eu vejo várias entidades aqui em Pato Branco, citei umas antes, que estão já buscando, e essa, vamos chamar, não digo profissionalização, mas esta organização, que ajuda até os órgãos públicos, ajuda até o próprio doador, a se organizar. O que eu vou fazer o ano que vem? Vou doar para quem? Vai que o cara ganha na loteria, vai que o cara ganha uma herança, né? Pô, eu gostaria de fazer uma doação. Você tem o propósito bem claro e o cara se identifica com a causa daquela entidade, já pensaram que essa entidade já pode ser uma premiada, né? Pode ser uma premiada nesta doação, ok? Seguindo aqui, muitas formas, de novo, né? Só reforçando, agora abrindo um pouquinho o leque, de como buscar. Então, leis de incentivo, nós temos, de novo, aqui os editais, financiamento coletivo, fundos patrimoniais, das empresas que têm ações, geração de renda, eventos, produtos autorais, isso é legal. A entidade, eu vou pegar o exemplo do Rotary ali, que fez, que todo mundo lembra, da Semana das Flores, juntamente com a SS Vida, o pastel, e mais os... Então, todo mundo fica esperando, nesse período vai ter flores. É mais ou menos, sempre falo para os alunos, uma empresa começa a perder a identidade que como todo mês tem promoção. Eu já cansei de ir em loja, pagar um sapato lá 180 pila, e no outro dia lá promoção, 50% de desconto. Mas comprei ontem, hoje 50%. Ou pior ainda, pague um e leve dois por mesmo preço. Você se sente bem como consumidor. Da mesma maneira, como se sente a pessoa que está sendo membro da sua entidade. Patrocínio, que nem foi falado, doação pessoa física ou jurídica, e aqui o marketing, pessoal. Aí é interessante aí fazer puxar uma brasa para o assado para o curso de PP, de comunicação empresarial lá da faculdade. Quando a gente fala para os colegas, contadores, administradores e para os acadêmicos, eu chamo de comunicação empresarial. Qual é a identidade que você dá para a tua empresa, para a tua entidade? Ela parece um carro de carnaval, carro alegórico, tem tudo que tipo de adereço, menos o que a pessoa precisa. Ou ela tem uma comunicação clara, que o cara pode se identificar, que nem eu já mencionei, é aí que eu preciso. Muitas vezes a gente vê assim, restaurante, e o cara coloca um prato de comida.
Ou pizzaria, só para ter uma ilusão melhor. Pizzaria coloca uma pizza. Pô, se é pizzaria, é pizza, não precisa colocar a imagem de pizza. De repente, o telefone, o WhatsApp, as mídias sociais para ele fazer um pedido, enfim, uma identificação. Como que o cliente vai entrar em contato contigo? Então, é uma dica que a gente deixa também, tanto para as empresas como para as entidades sociais. Claro que isso, né, nós temos que trabalhar de maneira mais detalhada, até pelo tempo aqui a gente está indo. Eu acho que errei aqui na porcentagem, né? 2,2 que eu vi na palestra, é isso? Tá certo? Claro que está certo, né? Foi a Vande que passou para mim, né, Vande? Fiz cópia e cola, viu? Só do trabalho, tá, pessoal? Isso não acontece na faculdade. Então, aqui a gente tratando dos limites, né? A gente fala aqui da receita corrente líquida, né? 1,2 é um percentual, um valor muito bacana. Então, a entidade que não está preparada, do terceiro setor, começa a se preparar para o próximo ano. Eu vejo que o país tem um potencial de crescimento, e se nós acompanhar o que está acontecendo na economia, ela vem pós-pandemia, uma situação que está acontecendo no nosso planeta, com uma expectativa muito grande. Quem duvida isso, é só acessar o Focus Group do Banco do Brasil, do Banco Central, que lá tem toda a projeção da economia brasileira até 2025, 2030, se não me falha a memória. Acho que agora eu posso estar errando algumas datas. Mas tem a projeção da inflação, da economia, onde as empresas, as entidades podem ter como parâmetro, né, desse crescimento. Tem a porcentagem bem certinha. Claro que conforme os nossos governantes vão tomando as decisões ou mudanças, esses números eles podem sofrer alterações. Aqui eu trouxe um exemplo, acho que simplifica bem certo o ato impositivo, né? Nós temos aqui, através da entidade bem organizada e estruturada, procura o vereador, conversa com ele, apresenta a preposição, analisa o seu orçamento e vê para onde será feito esse direcionamento, se é válido. A gente, não vou fazer o nome, mas não sei se aconteceu aqui, o pessoal pedir 20 mil para uniforme esportivo da comunidade. Bom, tem que ter gente para colocar o uniforme, né, de 20 mil, né? Mas, de repente, a Associação de Bairros lá não descreveu no projeto, né, que é 20 mil, tantos vai ser para quadra, tanto vai ser para bola, tanto vai ser para o vestiário, tanto vai ser... Então, tem que ter toda essa descrição. Por isso que o planejamento, o orçamento. Então, não vai dar 20 mil, de repente vai dar 19.988,86, né? Ou 21 e alguma coisa. 20 mil, sempre a gente fala, sabe, né? Quem é contador e administrador sabe que exatidão assim não é que existe. Então, é bom ter um planejamento e principalmente a consciência do que você está pedindo. E vai ajudar aqui, principalmente o vereador, na preposição. Porque você vai chegar com o projeto já pré-pronto. Mas não é chegar no gabinete aqui do vereador para daí estruturar o projeto. Os vereadores, né, se me permitem, né, os alunos muitas vezes assim, professor, além de dar aula, você trabalha? Eu mesmo pergunto, além de você ser vereador, vocês trabalham? Não tem alguma coisa, mais ou menos assim, todo mundo tem as suas ações com as suas atividades empresariais, né, assessorias, enfim, no dia a dia, e mais a função de professor, mais a função de vereador. Então, né, essa organização ajuda a organizar as entidades. Então, aí fica a dica, né, tá, pessoal? Nos ajudando, um ajudando o outro, né, todos saem beneficiados. Vale destacar aqui, então, a organização do terceiro setor acompanha perto as questões relativas ao quê? Imunidade, isenções. Então, pode fazer alguma coisa, algumas atividades onde não tem a tributação, como uma empresa normal vendendo produtos. Claro que tem que ver bem certinho qual é o enquadramento. A relação trabalhista muda algumas obrigações, principalmente a parte que vai para as entidades do terceiro setor, sendo diferente para simples, para lucro real, ou quem é presumido tem uma tributação diferenciada para a folha de pagamento, e da mesma maneira para entidades do terceiro setor. Obtenção e renovação de qualificações, aí é interessante, algumas OCIPs, OS, ou as próprias entidades, é interessante buscar algumas certificações. O que é certificações? Muitas vezes a gente pensa que certificação é aquele que todo mundo acha
que você é a melhor da cidade, você tem uma certificação. Não, a certificação, quando a gente fala isso, e aí quem trabalha na área vai entender, é ter todos os processos claros, ter planejamento, ter controle, ter prestação de conta. Ela vai certificar que essa entidade segue um princípio do princípio, no mínimo, de competência ou de exercício social na prestação de conta das suas movimentações, e que daí eu posso entregar o dinheiro da minha empresa ou da minha entidade, porque eu tenho certeza que a prestação de conta desse valor que eu passar, essa entidade eu não vou precisar pedir 2, 3, 20 vezes para entregar isso, porque eu tenho que fazer, dar baixa, por exemplo, seja uma empresa, seja um órgão público, aonde foi aplicado esse dinheiro. E se compensa manter o próximo ano. Lembra lá do reto alimentar? Tudo isso está sendo válido. Isso acontece na mesma coisa nas empresas. Eu vou continuar com esse colaborador o ano que vem? Ele está atendendo às expectativas da empresa? Ou ele está lá que tem que buscar alguma... Então, buscar alguma energia para trabalhar. Fiz até uma fala um pouquinho mais lenta, mas as nossas entidades, elas têm que estar antenadas nessa situação. Mas, vamos falar assim, mas Alexandre, mas como que... Vamos falar isso na entidade, tem o presidente, tem o tesoureiro, para quem que faz essa função? Eu vejo assim, a pessoa que tem disponibilidade de buscar as informações, normalmente não é aquela que tem um maior nível de conhecimento e domínio dessas ferramentas. Então, muitas vezes, teria que fazer a junção. A pessoa que tem disponibilidade, junto com aquela pessoa que tem o conhecimento e discernimento de fazer essas ações. Assim, aquela que tem conhecimento, ensina aquela que tem pouco informação, conhecimento nessa situação, vai formando essa, e essa que tem, ela tem mais disponibilidade de ir nos órgãos, pegar as negativas que a gente vai ver na sequência aí, para fazer os encaminhamentos. E acaba profissionalizando. E por que, conforme a movimentação e a busca desses digitais, por que não registrar essa pessoa, daí já qualificada, porque já teve um upgrade, para as próximas gestões. E aí a gente vai melhorando, e vai tendo o controle, que consiste no quê? No conjunto de procedimentos, métodos, rotinas e objetivos para orientar a operacionalização das atividades. Quando eu falo em rotina, os contadores entendem muito o que é isso, rotina. Todo mês a mesma coisa, todo mês pedindo informações e assim por diante. Mas faz parte da nossa formação também estar ensinando. O administrador não é diferente. Também vai ter que instruir as pessoas a como trabalhar melhor a sua gestão. E a prestação de conta, aqui não vou repetir, até já mencionei, mas trazendo só algumas partes que estão em negrito. Então, levantamento das informações necessárias, ter um processo nessa elaboração, ter eficiência, facilidade na execução desses processos. Quando a gente fala processo, a questão do controle, não burocratizar. Precisa um controle de caixa, vai ter um controle de caixa, vai precisar... Mas não precisa contratar um sistema, um software, porque de repente a entidade não tem condições de pagar. De repente um Excel aí ajuda, E tem tantas planilhas disponíveis aí no mercado. Processo do planejamento e orçamento, O pessoal esquece de fazer orçamento para os próximos anos. Isso até na comunidade que a gente trabalha lá, a própria diretoria, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, já tem um orçamento do que vai fazer para o próximo ano. Porque a vida continua, Então, você tem que ter o planejamento, vai ter promoção, vai ter isso, quais eventos que vai ter formação, você precisa ter a noção disso para saber quais os gastos e o que tem que fazer. A prestação de conta, então, eu trouxe aqui que é um conjunto de informações disponibilizada para os seus dirigentes. E essas informações, tem que ficar bem atento que cada edital tem a sua exigência, tem a sua solicitação de documentos. Até para participar tem a solicitação, as negativas, o estatuto, a documentação do pessoal. De repente tem um membro que está na entidade, mas ele se mudou lá para Portugal, que nem aconteceu esse dia com uma entidade. O cara está lá em Portugal, daí o que faz? Ainda bem que tem o WhatsApp, Tira a foto e manda. Mas só que tem que ser reconhecido em cartório. E daí? Como que faz? Ele reconheceu em cartório, tirou foto lá, e mandou. Só que toda essa fala que eu fiz para você,
para vocês, eles perderam a data do edital. Bacana daí, né? Faltou verificar os documentos em tempo. Então, algumas sugestões aqui, eu vou passar para vocês, que são exigidos. Claro que muda, né? Então, as certidões, que eu mencionei, e aí várias certidões. Tá? Da Receita Federal, Previdência, FGTS, Justiça do Trabalho, Estatuto, município, até se você tem menor aprendiz, tem de menor, enfim, tem várias outras negativas que alguns editais pedem, até para ver a idoneidade da própria entidade. A comprovação de dívidas, né, se existe, imagina, eu vou passar um dinheiro, o que vai fazer com esse dinheiro? Eu sempre falo para os alunos, o banco dificulta muitas vezes o financiamento. Eu falei, mas criatura, uso esse exemplo, porque criatura, né? Porque todos nós viemos do Criador, né? Para não pensar alguma coisa diferente. Eu falei, criatura, imagine você que tem dinheiro para liberar. Chego eu agora e peço 100 mil reais para você. Você nunca me viu na frente e você vai me liberar 100 mil reais? De boa, assim, sem nenhuma garantia, sem nada? Fala sério. Né? Nem o pai, a mãe, muitas vezes, né, não libera dessa maneira. Então, imagina um desconhecido. Então, imagina uma entidade, né, que tem várias pessoas com movimentos diferentes, né, no seu dia a dia, em suas vidas. Como que uma entidade ou um órgão público vai liberar se não seguir, no mínimo, as exigências que são colocadas no edital? Então, uma burocracia, eu vejo assim, chata, mas necessária. E há demonstrações contábeis, né? Trazer aqui algumas, balanço patrimonial, que daí vem o inventário, que foi falado no início, né? Você tem dívida, você tem algum capital da reserva, tem alguma aplicação que aí aparece. A demonstração do resultado, quanto que entrou e saiu da receita, né? E se tem um fluxo de caixa, nossa, isso é magnífico, né? Quando a gente encontra um fluxo de caixa numa entidade, eu como contador, eu me emociono, né? Eu começo até a chorar, assim, né? De ver, porque você vê isso acontecendo na prática, é uma coisa que arrepia, né? Vocês não estão vendo porque eu estou de casaco, mas aí eu me arrepiei agora de falar, né? Então, e quando tem as tal das notas explicativas, explicando o que aconteceu e de onde foi o dinheiro, não, daí, pelo amor de Deus, né? É que nem diz o evangelista João, né? É um vale de lágrimas, daí só por ter visto tudo, essa complementação. Mas de fato, pessoal, volto a dizer, a primeira vez que a entidade fizer, parece muita coisa, e mas depois que está estruturada, é só retroalimentar cada período, cada prestação de conta, e fica fácil, né? E tem que cuidar muitas vezes, quando se retroalimentar, mudar a data, tá, do cabeçalho. Muitas vezes o pessoal esquece de mudar a data. Isso é raro, mas acontece muito. Então, o plano de trabalho. Como que eu vou deixar uma dica de plano de trabalho aqui, né? Como que nós vamos fazer? Então, eu tenho que ter claro, o primeiro passo aqui, objetivo, a origem do recurso, a infraestrutura, vou usar para quê? Né? Lembra do exemplo dos uniformes? Eu quero 20 mil para a área esportiva. O que é a área esportiva? Né? Identificação de cada ação de serviço ou projeto. Público-alvo, capacidade de atendimento, recursos a utilizar, recursos humanos, abrangência territorial. Não, vou só atender em Pato Branco. Pessoal, Pato Branco é grande. Quantos bairros tem? Vamos atender todos os bairros. Não, espera aí. O cara que você está aqui na região norte, vai atender o cara que está na região sul? Sim, quantos? 1 ou 2. Você vai atender mais o quê? Quem está ao seu redor, conforme o tipo da entidade. Ok? A gente pega da feijoada ali que tem do lar de idoso, né? Atende toda a comunidade, né? Que já é uma ação também que é mobilizada. E assim por diante em outras ações. Uma forma de participação dos beneficiários ou estratégias utilizadas nas etapas de elaboração, execução, e aí, pessoal, vem o legal. Aí começa, essa aqui, nossa. Depois da execução, você tem método de avaliação. Aquele dinheiro que a gente pegou no edital, a gente aplicou de maneira adequada. Nossa, isso é o sonho, né? Sonho daí, né, das férias de verão, aquela de você ir naquelas praias paradisíacas, né, onde você imagina, né, sempre, é isso acontecendo numa entidade. E você avaliar e depois ainda monitorar o plano na sua aplicação do recurso. Que, bem cuidado, pode sobrar até um dinheirinho para fazer uma aplicação. Ou uma reforma a mais que estava precisando. Ou aquela manutenção, que eu coloquei o exemplo, a cadeira vai quebrar. Então, antes dela quebrar, vamos fazer a ação, seria preventiva, né?
E imagina se puder, dessa maneira, fazer a preditiva, que, pô, já tem 10 anos essa cadeira, se nós vamos dar uma lixadinha, dar uma ver onde é que tem aí uns parafusos floxos aí para apertar, essa é a preditiva. Antes que ela quebre, a gente arruma. Então a entidade começa a ter o quê? A questão da execução, o método de avaliação e o monitoramento desse plano de onde veio o recurso. E, claro, aqui alguns dos relatórios, tem vários outros relatórios, mas aqui a gente ia se delongar muito. A ideia, volta de novo aqui, né? Explique a missão, os objetivos do público-alvo, sempre em consonância com o estatuto. Olha a ligação aqui, pessoal. Então, não tem nada a ver com o estatuto. Então, ou o teu plano de trabalho está errado, porque você está fazendo de outra entidade, ou você tem que atualizar o teu estatuto, que ele está fora da atualização, está desatualizado. De repente a entidade foi constituída lá em 1985, né? E não passou por nenhuma revisão. Isso acontece também. Detalhe ainda a origem dos recursos que financiaram a atividade e informe os resultados alcançados, que nem já mencionei. E, se tratando de parceria com recurso público, esse relatório se chama relatório do cumprimento do objeto. Ok? Relatório do cumprimento do objeto. Claro, tem alguns que já colocam outro nome, daí vocês seguem aquele nome que está mencionado lá. Voltamos aqui ao planejamento, e aqui algumas dicas. Não sei como que está meu tempo, está tranquilo? Acho que está. Então, quais seriam os passos para esse planejamento? As perguntas óbvias. O que será feito? Voltamos de novo dos objetivos, etapas. Precisa, pessoal, precisa. Isso ajuda muito, tá? Principalmente nos próximos passos. Por que será feito? Falo para os alunos, né, a questão do consumismo, né? Vou trocar de celular. Mas por que você vai trocar de celular? Porque o iPhone lançou uma nova versão? Você precisa desse celular? Qual a necessidade? Mas eu quero porque é status. Então você vai se endividar em quanto? Professor, eu tenho recurso. Falei, parabéns. Tá, né? Então queimou o seu capital de giro, em vez de investir de repente em alguma coisa mais sólida. Mas é uma opção minha. Parabéns, então continue também. Vai fazer o quê? Tem algumas coisas que a gente consegue, né, e outras as pessoas fazem por status. Então, mas eu tenho necessidade de fazer isso mesmo, ou posso de repente consertar nesse momento e usar em outras ações mais necessárias? Quem fará? Eu vejo muita gente, o pessoal pedindo recurso para fazer uma reforma, por exemplo, para ver se sai a reforma. Daí saiu o recurso e daí não tem pessoas para executar, porque as pessoas para executar estão todas elas compromissadas, porque você antes não se preparou, não fez uma reserva de agenda com essas pessoas. E tem um prazo para você executar e fazer a prestação de conta desse dinheiro. Então você tem que fazer, meu amigo, o dinheiro, a resposta está para sair tal data. Você pode deixar tal e tal data para reservado, então você tem que deixar tudo planejado, tudo certinho. É difícil? Não, é só se organizar. Quando será feito? Seguindo a mesma linha de raciocínio. Onde será feito? E como será feito? Meu pai é pedreiro, construtor. E eu, algumas vezes, ajudei ele na construção. Vou dizer para vocês, se vocês fizeram isso com o pedreiro, ele fica pé da vida. Vamos colocar aqui essa cerâmica. E de repente o cara colocou já 2, 3 metros. E o cara chega, mas essa cerâmica ficou feia. Vamos trocar. Não, troco. Daí foi 3 metros, né? Ele cobra por metro. Ele colocou mais 3 metros. Quantos metros de cerâmica ele colocou? 6. Normalmente o dono da casa quer pagar 3 só, né? Só que dá mais de 6 metros porque arrancou tudo, né? Teve que fazer tudo de novo. Teve mais o gasto da argamassa que teve que comprar de novo. Então muitas vezes a gente não para ver o custo, o incômodo que isso gera, tanto para as pessoas envolvidas como para aquele que passou o recurso. Então nós temos que ficar bastante atento. Ninguém fica feliz de refazer, ou alguém gosta de refazer o trabalho, né? Se não foi planejado. Eu viro uma pimenta. E quanto custará? Então com o planejamento a gente chega bem certinho quanto custará. Mas
está aumentando. Muitas vezes os alunos falam, professor, mas aumenta as coisas, como é que eu faço? Você pode colocar uma margem de tipo 10%, 5%, 3%, conforme está subindo a inflação. Porque de repente você vai pedir agora, você pode pedir um pouquinho mais, se isso, claro, cabe no edital, para você não faltar dinheiro lá para fazer alguma execução e ter que fazer uma rifa para complementar aquela ação. Tem que cuidar bastante nisso também. E aí, que nem eu falei antes, o plano de ação vai fornecer esses subsídios e, a partir das informações básicas, também uma estratégia de como fazer essas reformas. E aqui, finalizando, né, trazendo The Drucker aqui, né, essas, por exemplo, têm por objetivo também provocar mudanças sociais, que são também agentes de mudança humana. Seu produto é um paciente curado, uma criança que aprende, um jovem que se transforma, um adulto com respeito próprio. Isto é, toda uma vida transformada. Aqui a gente faz referência a várias ações em várias empresas, ou melhor, entidades do terceiro setor, as nossas entidades, que transformam a vida de muitas pessoas. E muitas vezes até dos próprios voluntários, né? A gente pensa muitas vezes que está ajudando uma criança naquela entidade e tal, fazendo a doação, um trabalho voluntário, mas muitas vezes está fazendo melhor para nós que estamos ali, ajudando, contribuindo, vendo o sucesso dessas criaturas, né, dessas pessoas, do que a gente se envolveu, do que a própria pessoa envolvida. Então essa é uma gratificação onde a gente traz realmente uma melhoria não só para a sociedade, na qualidade de vida, a aplicação melhor dos recursos, o monitoramento, como uma satisfação própria, né, de tipo de dever cumprido, como ser humano, né, na face da terra. Eu gosto de usar bastante essa palavra ser humano, né? Quando o pessoal fala em tal dos pré-conceitos, né? Eu nunca falei, não, esses dias eu cheguei na sala de aula, estava uma discussão lá, falei, espera aí, mano, não estou vendo ninguém de anteninha aí, né? Ninguém verde. Tinha uns com a camisa do Palmeiras, mas nada a ver, né? Mas nenhum verde, né? Falei, por quê? Porque nós somos no mesmo planeta, chamados, com a mesma raça, chamada raça humana. Né? Somos iguais, claro que somos diferentes na sua essência. E aí que é a magnitude, né? E aí eu trago essas palavras na relação que as nossas entidades têm junto à sociedade. No planejamento, na estruturação, elas são iguais. Mas na essência da aplicação, elas são diferentes. Mas no final traz o quê? Uma qualidade muito boa para todos que aí convivem com ela. Fazendo uma propaganda, quem quiser fazer o MBA, tá? Aproveitei, né? Como eu dou aula de empreendedorismo, uma das características empreendedoras é aproveitar as oportunidades, né? Tá disponível aí, né? Marketing MBA, né? Gestão em vendas 4.0. Aquela data ali foi prorrogada, né? Tá ok? Ah, não, estamos em outubro, mas vai ser prorrogado, mas não deixem, né? São vagas limitadas, se não me falha a memória, são 35 vagas. E aqui tem o QR Code para quem quiser buscar, ou no próprio site do Unidep, né? Ok? Muito bom, eu estive com um dos professores, estão fazendo treinamento com nós, lá no Unidep, e sobre relação entre os colaboradores, a gente está no processo de ciclo de avaliação, feedback, já ouviram isso, os acadêmicos? Hein? Feedback, né, entrega de resultados, e agora a gente vai começar também as novas turmas, como trabalhar isso, né? Então, toda uma preocupação. E o Tiago, que é um dos palestrantes do MBA, trabalhou muito bem com toda a nossa equipe de coordenação e mais a área técnica. Deixo muito obrigado aqui a todos, eu fico à disposição para perguntas. E aqui eu coloquei o nome da acadêmica, Bruna Balancin, né? Não posso deixar de falar que ajudou, né, a estruturar também esses trabalhos. E hoje, né, ela tem trabalho e avaliação para fazer, coincidiu. E daí, como ela faz parte de um grupo do trabalho que tem que apresentar, não sei se já ouviram isso, né? Ela não pode apresentar no outro dia, ok? Mas ela está registrado aqui o trabalho e ações dos nossos acadêmicos. Ok? Muito obrigado. Agradecemos então a participação da Unidep, Centro Universitário de Pato Branco, e o Alexandre da Alpiva, que trouxe esse assunto tão importante, que é o terceiro setor parceiro do poder público para a nossa Semana do Orçamento 2022. Muito obrigada.
Obrigado. Ficamos à disposição. Tá, Bárbara? Cadê o presidente? Já foi. Então, ficamos também, passa ao presidente. Obrigado. Nenhuma pergunta? Tá bom? Tranquilo. Tchau.